talvez este seja o sermão mais importante também da sua vida até hoje. Eu preciso que a sua atenção esteja voltada para aquilo que o Espírito Santo quer dizer, porque eu tenho certeza de que aquilo que a palavra do Senhor, ao ser proferida nessa manhã, dirá, se a sua mente e o seu coração estiverem livres para receber, vão fazer da sua vida algo que nunca foi. Isso não é uma promessa ou uma programação mental. Isso é algo verdadeiro. E não importa quantos anos você diz conhecer a Cristo, não importa quanto tempo você sabe que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ou quantas Eucaristias, Santa Ceia você já tenha participado na vida. Não é sobre isso. É sobre, de uma vez por todas, você hoje olhar para Cristo e nunca mais desviar os seus olhos dele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler 3 versículos. Versículos de número 21, 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, dos versículos de número 21 a 23. Assim diz a palavra. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que aqui não estão impressas palavras em papel de forma aleatória, mas esta é a verdade revelada do teu coração para nós. Ajuda-nos a vermos de fato quem tu és. Ajuda-nos a olhar os olhos de Cristo e reconhecê-lo como verdadeiramente são. Leva-nos a, de uma vez por todas, avançarmos os limites que temos colocados diante de Jesus e que possamos, de uma vez por todas, hoje, nesta manhã de ressurreição, compreender pelo Espírito quem tu és, quem nós somos e para o que fomos feitos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Esse sermão não é colorido. Pelo contrário, as cores dele serão pálidas mesmo. Nós vamos caminhar por um caminho um tanto quanto confrontador e doloroso, como é a própria Via Crucis e a morte de Jesus. Não tem como ser diferente. Talvez ele comece a ficar um pouco radiante no final, mas ainda assim ele não perde a profundidade a qual nós somos levados a ouvir e a ver neste diálogo tão curto, mas tão profundo e revelador que Jesus Cristo teve com Pedro. As cores aqui são guturais mesmo, elas não são tão vívidas, mas isso tem um motivo. O assunto tratado nesse diálogo é aquilo que nós não gostamos de pensar muito, é aquilo que nós não gostamos de falar sobre, é aquilo que nós temos limitações naturais de falar, ou de pensar, ou de lidar, que é a morte. Jesus estava falando com Pedro e com os seus discípulos claramente sobre duas coisas que nós naturalmente, enquanto seres humanos, rejeitamos e fugimos de: sofrer e morrer. Nós não sabemos lidar com a morte. Eu quero que você pense comigo: se você perde um cônjuge, se o seu esposo morre, se a sua esposa morre, naquele momento você vira viúvo, você vira viúva. Se você perde um pai, uma mãe, naquele momento você se torna órfão. Percebe como a morte arranca tanta coisa de nós que a nomenclatura
daquilo que nós somos muda. Mas pare para pensar, uma mãe e um pai que perdem o filho, do que nós o chamamos? Não muda o nome, porque na verdade, a grande questão não é a nomenclatura que se dá a quem perde alguém tão importante e tão amado, mas o que importa de fato é quem nós nos tornamos quando perdemos alguém. Porque de fato, quando nós perdemos alguém que nós amamos, seja um pai, a mãe, a esposa, um marido, um filho, um primo, um tio, um amigo, nós somos amputados, nós somos flagelados, nós perdemos, nós somos diminuídos. Alguém foi tirado, não da minha presença, mas de mim. O meu sentimento foi despedaçado, e não importa se vão me chamar de viúvo, ou se eu volto a ser solteiro, ou se eu sou órfão, ou seja lá o que for, ou se sou pai, ou se não sou mais, não importa. O que importa é que eu já não sou mais a mesma pessoa, e eu nunca mais serei. Não sou mais. Mas e se nós perdêssemos a Cristo? Ora, e se Jesus morresse? E se nós estivéssemos ali com aqueles discípulos, caminhando passo a passo atrás de Jesus, e ele dissesse: é necessário que eu sofra e que eu morra? Como se chama quem perde Cristo? Como se chama quem não tem o Senhor? E a morte de Cristo, o que ela faz de nós? Eu não digo do nome, eu digo o que a morte de Jesus faz de quem o perde. Quem nós nos tornamos sem Cristo? O que a morte dele de fato gera, como em toda situação das nossas vidas, nós repugnamos a morte. Sabe, não é curioso então nós observarmos que as pessoas no mundo rejeitam Cristo, porque de fato rejeitam a sua própria morte. Elas não querem encarar a morte, mas preste atenção, elas não querem encarar, na verdade, como nós não queremos encarar, na verdade, quando estamos diante da morte, não apenas a dor de não ter alguém mais, mas na verdade a maior dificuldade quando nós lidamos com a morte é de lidar com quem nós seremos após perder a quem amamos. A nossa maior dor vai ser tentar descobrir a minha nova identidade. É como se o eu que existia com aquela pessoa agora seja transformada num novo eu que se descola, mas continua dentro de mim. Como eu vou lidar com esta nova pessoa? Como eu vou lidar com os sonhos dessa nova pessoa que continua sendo eu? É por isso que nós não queremos encarar a morte, porque a morte revela uma identidade que nós não conhecemos, planos que nós teremos que desfazer e outros que nós teremos que refazer, e nós não queremos lidar com tantas dores. Sabe, rejeitar a morte de um filho, de um parente, de uma pessoa amada, negar a morte dele, não muda nada. Não muda. Você continua sendo um pai e uma mãe sem filho. Você continua sendo um órfão, sem pai e sem mãe. Negar que o evento aconteceu não muda nada. E sim, eu não quero dizer que você nega o evento da morte de Cristo, porque você nem poderia fazer isso. O evento aconteceu, Jesus morreu. A grande questão é que quando nós negamos a morte de Cristo, nós não estamos negando diretamente o evento, mas nós estamos negando o efeito e o propósito pelo qual ele morreu. E deste modo, nós estamos recusando aquilo que a morte de Cristo faz. A morte de Cristo nos arrasta junto com ela para o Monte da Caveira. A morte de Cristo não nos deixa distantes e descolados e amputados como alguém que se foi. Ela nos leva para lá, em toda dor e em toda lágrima, para que o que se sucede à morte também seja dado a nós. Eu pergunto para você nessa manhã, você é cristão? Você crê em Jesus Cristo? A pergunta talvez não seja essa. A pergunta talvez seja: de que Cristo você é discípulo? De que Cristo você segue a vida? Qual Cristo você conhece? O versículo 21 vai revelar para Pedro um Cristo inesperado. Quando Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele, aquele Cristo, Pedro não esperava que existisse.
Ele não imaginava que Cristo fosse morrer. No versículo de número 22, então Pedro cria um Cristo inventado. Naquele momento, Pedro imagina, cria e executa o plano de enxergar Cristo do jeito que ele quer. E no versículo de número 23, finalmente o verdadeiro Cristo, um Cristo revelado. Nós temos 3 Cristos aqui nesses 3 versículos. Nós temos um Cristo inesperado, um Cristo inventado, e nós temos o verdadeiro, o Cristo revelado. A palavra começa dizendo muito claramente nesses versículos que o próprio Jesus, ele, o mestre, disse: é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra muitas coisas e morra. O próprio Jesus, o mestre, aquele que dita as regras, aquele que está há quase 3 anos caminhando com aqueles 12 homens e fazendo muitos discípulos, o mestre, aquele que sabe de todas as coisas, ele está dizendo: olha, é necessário, é imprescindível, eu sei do que eu estou falando, eu preciso sofrer e morrer. Ora, se o mestre, que é o Filho do Deus vivo, que versículos antes, poucos versículos antes, o próprio Pedro confessou que ele era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele está dizendo que é necessário, que é imprescindível que ele sofra, minimamente, nós temos que levar em conta o que Jesus fala, concorda? Mas não foi o que Pedro fez. Aquilo o assustou, porque aquele Cristo que fazia milagres todos os dias, aquele Cristo que ressuscitava meninas, interrompia fluxos de sangue, que tirava a lepra da carne das pessoas, aquele Cristo que justificava prostitutas, aquele Cristo que perdoava adúlteras, aquele Cristo era um Cristo inesperado, porque este Cristo, que estava sendo tão conhecido, ficando tão famoso, ele estava dizendo: eu preciso morrer. Mas ora, se ele era o mestre, e ele é o mestre, que mestre ele era para Pedro? Qual o nível de sabedoria Cristo tinha para Pedro? Nesse momento nós começamos a ver o porquê. A morte é algo tão decisivo na vida de qualquer pessoa, porque ela ameaça quem nós somos. Se você se quer imaginar hoje perder alguém da sua vida que você ama muito, seja seus filhos ou seu cônjuge, você nem quer pensar nessa possibilidade, porque você sequer quer encarar quem você vai ser depois da morte. Então, quando Cristo falou que sofreria e morreria, Pedro não estava olhando apenas para Cristo, Pedro estava olhando para ele mesmo, com medo. Mas que mestre era esse? Talvez, para Pedro, até aquele momento, Cristo era um mestre que, estão vendo? Eu estou andando com Jesus, sai do meu lado. Eu estou andando com Cristo, o profeta mais popular de todos os tempos. Esse é Jesus. Jesus detona os fariseus de nariz em pé. Eles acham que conhecem o texto bíblico. Deixa eles baterem um papo com Jesus. Sábado na sinagoga, desde os 12 anos, ele confronta os mestres da lei. Ninguém vence Jesus, e eu estou do lado dele. Jesus não é como os essênios. Eles ficam lá tomando banho, ficam se purificando, se acham mais santos que os outros. Jesus não, eu estou com Jesus. A gente nem lava a mão antes de comer, e sabe, ele nem se preocupa com isso, tem coisas mais importantes. Ou então, preste atenção, Jesus é um grande mestre. Ele não é como os saduceus, aristocratas, ricos, envolvidos com política. Não, e mesmo assim, mesmo sendo um mero carpinteiro de Nazaré, eu quero ver quem tem mais fama que Jesus hoje. E eu estou do lado dele. Pedro estava do lado de Jesus no momento em que a palavra de Deus diz: na plenitude dos tempos, Jesus se revela para que tudo convirja nele. E toda a história estava convergindo na revelação de Cristo. Mas para Pedro, Jesus era só um reformador do judaísmo, talvez um neo-judaísmo. Talvez Pedro visse Jesus como um Martinho Lutero ou um João Calvino da vida. Ele era mais um reformador, não importa. Jesus agora era quem estava trazendo todos os benefícios que Pedro queria. Quantos de nós muitas das vezes olhamos para Jesus desta maneira? Jesus é mestre. Claro que ele é mestre, Rafael. Eu não posso pecar. O Sermão do Monte é maravilhoso. Eu sei o que eu não devo fazer de errado. Mas ele é mestre até o momento que eu não tenho confronto ou conflito com a sua vontade.
A grande questão é que no momento que Cristo disse que haveria de morrer, Pedro percebeu que a morte de Cristo colocaria toda a vida dele em risco. E quando ele olhou para Cristo e para a morte de Cristo e falou: se ele morrer, está tudo acabado para mim. Se ele morrer, acabou o meu benefício. E agora? E agora eu pergunto para você nessa manhã: Jesus é seu mestre? Jesus não é mais um mestre para te dar bons conselhos quando a sua vida está em frangalhos, quando a sua situação financeira está determinada para ser destruída, quando a sua vida emocional está cambaleante. Não, Ele é o mestre cuja palavra diz que Ele é Cristo, a sabedoria de Deus. Antes que o mundo fosse mundo, Ele detinha nas suas mãos todo o conhecimento. Ele é o Deus eterno, e se Ele diz: é necessário que eu sofra, qual que deve ser a postura de quem tem Cristo como mestre? Eu irei com você, eu sofrerei com você, apenas diga o que eu devo fazer. Mas não, como Pedro, muitos de nós estamos querendo nos interpor à morte de Cristo, porque sabemos o que a morte de Cristo, não apenas o evento, mas o efeito dela faz. Como eu disse, a morte de Cristo nos arrasta para o Calvário, e ou se morre com Jesus, ou se anda com Ele, achando que terá o benefício que só vem depois da morte. Ele disse que era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse, porque esse era o cumprimento da promessa. Ali na morte ficaria exibido, ficaria claro: o salário do pecado é a morte. E o que é a morte, senão a maior dúvida e a maior opositora de sonhos, de planos da nossa existência? Como vencer a morte? Ora, só se vence a morte encarando a morte. Era o que Jesus estava dizendo: é necessário que eu sofra. Mas era como se Pedro dissesse: não, calma, Jesus, calma. Morte? Por que o senhor está falando de morte agora? Calma, eu nem sabia que dava para vencer a morte. Até porque, se nós temos uma única certeza na vida, a única certeza que temos é de que nós todos vamos morrer. Então não mexe com esse negócio de morte. Não, Jesus, vamos falar de vida, né? Vamos desenvolver o que nós temos para fazer aqui, neste momento. Jesus, esquece esse negócio de morte, Deus não vai permitir isso, e deixa isso para lá. Vamos continuar fazendo milagres, vamos continuar crescendo. Jesus, tem só 3 anos que a gente está andando com o Senhor. E a palavra diz que Pedro repreende Jesus. Pedro chama no canto, o chama à parte e o repreende. Veja, Lucas 6, versículo de número 40 vai dizer que o discípulo não é maior que o seu mestre, mas repreender é algo para alguém que tem autoridade. E eu tenho certeza que você está se perguntando: veja, quem Pedro pensava que era para repreender Jesus? Mas essa não é a pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é a pergunta que eu te faço nessa manhã: quem Pedro achava que Cristo era para que ele pudesse repreendê-lo? E você vai me dizer: não, Rafael, talvez você está entendendo errado. Pedro só ficou com medo da morte de Jesus. Era zelo, era amor, era cuidado, era carinho. Ele apenas estava dizendo: não, que Deus não permita, isso não vai lhe acontecer. Não, era egoísmo. Porque uma vez que Jesus disse que iria morrer e que iria sofrer, aquilo despertou a verdadeira identidade de Pedro. Lembre-se, Pedro era um pescador que lançava redes a noite inteira e não conseguia pegar um peixe sequer. Ele não queria voltar a ser aquela pessoa. Assim, quando nós encontramos uma esposa, encontramos um marido e temos um filho, nós não queremos voltar a ser a pessoa que nós éramos. Nós não queremos voltar para lá. Com todas as dificuldades, eu quero ser quem eu sou agora. E Pedro não queria voltar a ser quem era. O medo de Pedro da morte de Cristo não era tanto que Cristo morresse, mas era tanto quem ele poderia deixar de ser quando Cristo fosse arrastado para a morte e ele fosse junto. Pedro estava com medo de voltar a ter a vida que ele agora já não tinha mais. E pasme você, Pedro andava com Jesus. Pedro cria em Jesus, como todos nós que estamos aqui neste templo nessa manhã. Mas ainda assim, a única vida que Pedro tinha era a vida que ele estava vivendo naquele momento. Ele não queria perder a chance de viver aquela vida. E então ele passou a ver Cristo com os olhos da sua ganância. Ele passou a ver Cristo como alguém que poderia resolver os seus problemas. E ele quis naquele momento impedir a missão de Jesus Cristo. Porque a morte de Cristo, preste atenção, atrapalharia todos os planos de Pedro. A morte de Cristo atrapalharia
todo o futuro que Pedro tinha traçado. Pedro não pescava mais. Pedro andava do lado de Jesus, expulsando demônios, curando enfermos e sendo conhecido por todos de um modo que ele nunca foi. Talvez Pedro, por ser aquele homem falador, ser aquele homem de certo modo agressivo e chucro, agora estava do lado do profeta dos profetas, do homem mais falado de Israel, e ele não queria que a morte dele atrapalhasse isso. Afinal, tinha só 3 anos que ele estava caminhando com Jesus. Assim nós fazemos muitas vezes. Nós rejeitamos não o evento, porque nós estamos aqui domingo após domingo, culto após culto, sabendo que Cristo morreu na cruz, mas nós rejeitamos o efeito da morte dele. Sabe qual que é o efeito da morte de Cristo? O efeito da morte de Cristo é fazer com que todo aquele que segue os seus passos morra com ele também. E nós estamos com medo de morrer com Cristo e perder a identidade que nós temos hoje, porque está confortável para nós fazer orações em momentos de aflição, receber respostas apenas das maiores dificuldades e não entregar toda a nossa vida para Ele. Assim como Pedro, perceba, nós estamos impedindo a morte de Cristo todos os dias. Lembre-se, Pedro não tratou Jesus como o mestre, mas como mais um mestre. Pedro achava que Jesus era igual a ele, a ponto de achar que poderia chamá-lo no canto e dizer o que ele iria fazer. Eu não sei se você compreende, mas eu quero contextualizar para você. Muitos de nós estamos impedindo a morte de Cristo, como Pedro fez ainda hoje. Sabe de que maneira? Quando, como nesta manhã, você está ouvindo Jesus Cristo sendo levado ao Calvário para a morte, e você não quer que a sua vida seja arrastada com Ele. E é como se você dissesse: calma, Senhor, vai chegar um momento onde eu vou ter um compromisso melhor, mas ainda não é hoje. Calma, Senhor, essa morte, eu sei que ela é importante, mas calma, não há como ter calma, porque nos seus momentos de desespero e não de calma, para quem você ora? Você ora para o diabo? Você ora para as trevas? Não, você clama pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E se você clama pelo poder de Cristo, você está clamando por aquilo que foi sacramentado na cruz do Calvário. Mas se você não foi levado até a cruz do Calvário, você pode fazer quantas orações você quiser. Você realmente acha que pode manipular o Senhor e você não o reconhece como Ele é. Este é um Cristo inventado. Este é um Cristo que você acha que está ao seu dispor. Este é o Cristo inventado pela serpente no jardim. Coma do fruto. Coma do fruto. No momento que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. E era isso que Pedro sentia. Ele era igual a Cristo. Ora, eu sou capaz de chamá-lo no canto para repreendê-lo. Mas eles não eram iguais. O grande problema é que muitas das vezes, como no jardim e como com Pedro, a serpente está entre nós e Cristo. Ainda que nós estejamos tão perto dele, os nossos sonhos e a nossa vida vale muito mais do que o sacrifício de Jesus. E sabe por quê? Nós muitas das vezes interrompemos a morte do Cordeiro porque ninguém quer lidar com o luto. Você já ouviu falar sobre as fases do luto? Sabe qual é a primeira fase do luto? A negação. Você começa a negar que aquele evento foi real. Como eu disse no início, não importa negar. Mesmo que você negue, o evento foi real. Mas você sabe que uma das grandes dores do luto não é só a negação de que a pessoa amada morreu? A maior dor do luto é que você morreu junto com aquela pessoa. E agora, quem é você? Era este o medo de Pedro. Pedro estava com medo de enfrentar o luto dele mesmo. Por isso que quando Cristo é levado ao Calvário e morre, e ele fica no sepulcro até a ressurreição, aquele é o momento em que o luto de todos os seres humanos é exposto. O luto daqueles que seguiam a Cristo, porque agora eles não sabiam mais o que eles fariam. Eles estavam acostumados com aquilo que eles viam Jesus fazer, mas aquele era o momento de morrerem junto com Cristo, para experimentar o que viria a acontecer. Por isso, se a morte de Cristo expõe as nossas vergonhas, o nosso luto de nós mesmos, nós então entendemos que nós não carecemos de milagres ou de respostas nos desesperos. Nós precisamos da graça de Cristo que vem com a ressurreição. Porém, sem a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo então se limita a esta vida. E pense, se Pedro chega para Cristo e diz: não, isso não vai te acontecer não, eu não deixo. Era como se ele estivesse dizendo: se você morrer, está tudo acabado. Mas ora, se Cristo não morresse,
não haveria ressurreição. E se não há ressurreição, então nós estamos dizendo que esse mundo é bom. Nós estamos dizendo que dá para ser pleno e feliz nesse mundo. Se Cristo não ressuscitou, então nós estamos dizendo que o pecado não é grande coisa. Entende a gravidade do que nós fazemos quando nós impedimos o efeito da morte de Cristo? Nós estamos dizendo que pecado, eu menti, eu traí, eu soneguei, eu roubei, isso Deus perdoa. Isso não é o pecado fundamental. O pecado fundamental é aquele que nos faz querer viver esta vida sem nos entregarmos totalmente a Cristo, para sermos testemunhas do que Ele fez e fará nesta terra para a glória de Deus. Este é o pecado. E muitos de nós aqui estamos tentando viver uma vida moralmente, eticamente adequada, mas estamos com o coração cheio de pecado, aonde só buscamos o conselho de Cristo como mestre, quando nós achamos que as nossas dúvidas são grandes demais. Quando nós achamos que os nossos problemas são grandes demais, mas Ele não é esse tipo de mestre. A este você pode procurar Dalai Lama, você pode procurar conselheiros mil de diversas religiões. Cristo é a sabedoria de Deus, portanto Ele morreu para que morrêssemos com Ele, e na sua ressurreição, este mundo, as coisas desta terra e tudo que aqui há, não nos tomasse o coração, mas nós fôssemos cheios de uma esperança. Se Ele ressuscitou, portanto, para uma nova vida, para um mundo novo, para uma nova esperança, e é isso e a quem eu preciso estar apegado. Satanás usou o mesmo homem, Pedro, que versículos antes havia dito quando Jesus perguntou: e tu, quem dizes que sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ungido de Deus. Veja, o mesmo homem foi usado pelo diabo para que a ganância, a vontade, os seus desejos impedissem o morrer de Cristo, porque Pedro amava mesmo a sua vida, Pedro amava mesmo aquilo que Cristo podia fazer para beneficiá-lo. Cristo era alguém que Pedro havia inventado. Mas nos versículos à frente, Jesus vai dizer o preço de segui-lo. Nos versículos 24 a 26 do capítulo 16, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. De que Cristo você é cristão? Você de fato consegue enxergar a morte de Cristo como a sua morte? Você consegue entender que Cristo não colocou um braço na cruz e ficou lá pendurado, falando: ei gente, aqui meu braço, depois vocês tiram, não se esqueçam de mim. Ele morreu, Ele se entregou por completo, todos os seus membros foram transfixados, Ele sangrou, todos os seus órgãos foram completamente inundados de sangue. E você acha que a morte dele para nós deve ter um efeito parcial, como Pedro achava que teria? Não podemos aceitar. Ou nós olhamos para a morte de Cristo como a nossa morte total de todos os nossos interesses, de todos os nossos sonhos, ou você não experimentará a glória da ressurreição. Porque se há uma coisa que nós podemos crer e saber é: Deus responde às nossas orações por meio de Jesus, porque naquele dia Ele ressuscitou. Mas se nós queremos o benefício da ressurreição, nós precisamos encarar o conflito e a dor da morte em Cristo Jesus. Se sofrer nessa vida para nós é um castigo, então nós estamos distantes do verdadeiro Cristo. E Satanás nos fará cínicos, mantendo os nossos olhos voltados para esta terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 12, a partir do versículo de número 12, a palavra diz o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Ou seja, inútil a fé que vocês têm. Além disso,
somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança se limita a esta vida em Cristo, somos as pessoas mais infelizes desta vida. Se você não considera que o morrer de Cristo é necessário, se você não considera que o morrer de Cristo e o seu efeito tem poder para a salvação de quem nós somos, então a sua fé é inútil, as suas orações são desprezíveis e aquilo que você crê é passageiro. A fé que Deus nos dá por meio de Cristo não é uma fé para respostas e milagres, não é uma fé para auxílio no desespero, é uma fé para nos salvar de uma vez por todas da condenação, não para nos tirar dos problemas, das lutas e dos fracassos. Não, isso é inútil, isso nos faz covardes, mas é para nos tirar do controle da nossa própria vida. Pedro sentia-se no controle, naquele momento em que Cristo desafiou a identidade de Pedro, dizendo: eu vou morrer. Pedro então achou que estava com tudo a perder. E a primeira intenção dele foi exatamente essa: impedir que Cristo morresse. E como ele fez isso? Manipulando ou tentando manipular as emoções de Cristo, como se Cristo fosse alguém como ele. Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Manipulamos tentamos manipular as emoções de Deus como se ele fosse mais um homem comum. Nós fazemos orações tão tristes e tão constrangidos e dizendo: Senhor, tem piedade de mim, como se Deus pudesse ter pena de nós. E a única coisa que nós merecemos de Deus é a sua ira. E nós achamos que Deus é tão parecido conosco em Cristo Jesus, que nós fazemos orações tão manipuladoras, tão manipulativas, que não entendemos que nós estamos nos expondo ao ridículo e à vergonha, porque Cristo veio cumprir a sua própria vontade, do seu próprio jeito, de tudo que nos seduz. A questão é que, como muitos de nós, hoje, talvez nessa manhã, Pedro não conhecia o verdadeiro Cristo. Pedro andava com Cristo. Pedro cultuava a Deus com Cristo. Pedro estava todos os dias fazendo orações a Deus com Cristo. Mas ele não podia aceitar a morte de Cristo. E quem não aceita a morte de Cristo está com medo de encontrar um novo eu. Porque sim, aqui eu preciso que você tenha atenção. Sim. Ao aceitar a morte de Cristo, você não está aceitando que Cristo morreu, porque isso ninguém pode negar. Você está aceitando que para sorver, para beber dos benefícios da graça da ressurreição, você precisa morrer com Ele. Só vai valorizar as dificuldades e as dores desta vida quem entende como se vence o mundo. E a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que nós vencemos o mundo pela fé em Cristo Jesus. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, do versículo de número 1 a 5, a palavra diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Preste atenção. Você entende que Pedro não queria que Cristo morresse, porque enquanto ele estava do lado de Cristo, era fácil obedecer a Cristo. Mas a palavra está dizendo: aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E muitas das vezes nós não queremos morrer com Cristo, nós não queremos dar a nossa vida para Cristo, porque nós vamos ter que abrir mão de relacionamentos que não agradam a Deus, nós vamos ter que nos afastar de pessoas que nos afastam da presença de Deus, nós vamos ter que deixar o nosso desejo ambicioso de lucros e de coisas deste mundo para trás. E por isso nós vamos dizer: não, Cristo não morre não, deixa eu continuar do seu lado, porque se eu fizer alguma coisa errada, o Senhor me diz, né? O Senhor me perdoa, eu estou sempre lá na igreja. Não, isso é você reconhecer que Jesus morreu e não aceitar que o efeito da sua morte é arrastá-lo junto com Ele, para que você ressuscite também com Ele para uma nova vida. Pedro tinha medo da morte de Cristo, porque ele achava difícil obedecer a Cristo. E óbvio, é impossível obedecer a Cristo sem morrer com Cristo e ressurgir com Cristo. Que Cristo você tem servido? Ou que Cristo você crê?
Um Cristo que morreu, mas que para você, na sua vida, você tem impedido o efeito da morte dele, que é te atrair e fazer de você quem você foi criado para ser, filho dele, para o louvor da sua glória, onde você abre mão de tudo e de todos, e coloca nas mãos de Deus, como gloriosa entrega, para que ele manipule a sua vida do seu jeito ou não. Você está andando bem pertinho dele, mas com muito medo do que pode ir embora com esta morte. Você está com medo de encarar o luto de você mesmo. Você está com medo de amanhã de manhã acordar sendo uma nova pessoa, as pessoas não te reconhecerem e ainda assim você achar que está morto? Sofrer, portanto, é expor a mente que foi transformada. Jesus diz para ele: você não considera as coisas de Deus, Pedro. Ele diz: saia da minha frente. Ele diz: saia da minha frente, Pedro. É isso que ele diz? Ele diz: sai da minha frente, Pedro. Não, não é isso que ele diz. O que ele diz? Ele diz: saia da minha frente, Satanás. Porque só quem ressuscita com Cristo é chamado pelo nome por ele. Ao terceiro dia, aquelas mulheres foram ver Jesus, e porque elas creram que o seu corpo não estava mais ali, ele disse: Maria, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Não pense que Deus chama pelo nome quem rejeita o efeito da sua morte, porque quem rejeita o efeito da morte de Cristo está com o coração aberto para os efeitos da ação de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Hoje, nesta manhã, o que você deve dizer, ao olhar para Cristo e saber se de fato o enxerga como quem Ele é. E Cristo não é um benfeitor, um homem de boa moral ou de bons ensinamentos. Cristo é o Cordeiro Pascal, ungido de Deus, morto e ressurreto, para destruir o pavor da morte que foi dado à humanidade por causa do pecado. Se você olha para Cristo e enxerga Ele como destruidor do limite da nossa vida, que é a morte, você pode então dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu não tenho medo de morrer com Cristo, porque tal como Ele ressuscitou, eu ressuscitarei no último dia, e viverei na vida, embora não eu, mas Cristo vivendo em mim, a vida na fé que Ele me deu. E esta é a fé que vence o mundo. Qual é o seu medo hoje de manhã de dizer: eu quero servir a Cristo? É o seu relacionamento? É o seu emprego? É o seu futuro? É o seu sonho? É o seu trabalho? São coisas que você sabe que Cristo vai pedir de você quando você for levado para o Calvário? Não tenha medo. Entenda que o medo é fruto do pecado, e o pecado gera morte. E em o nome de Jesus, creia: Jesus venceu a morte, já não há mais temor algum. Não tema abrir mão de pessoas, não tema abrir mão de recursos, não tema abrir mão de futuro, crendo que ao encontrar a ressurreição em Cristo, este mundo será vazio e tão insuficiente para você, que o seu anseio será o mesmo anseio de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estabeleça o teu cetro de honra e o teu trono de glória nesta terra, para que nós vivamos em plenitude para a glória do teu nome. Pedro não considerava as coisas de Deus, mas as humanas, Jesus diz, porque ele estava sob uma influência maligna. Eu preciso ser sincero com você, eu não posso dizer que a sua dúvida é natural, não é. A sua dificuldade de entregar a sua vida a Jesus é a dificuldade de encarar a morte e de encarar o luto de você mesmo. Você está com medo de morrer porque você está acostumado a ser quem você é. Mas e se eu te disser que ao olhar para a igreja de Cristo por 2000 anos fiel, ao olhar para tantos mártires derramando o seu sangue por causa do Evangelho, ao olhar para nós aqui hoje, servindo a Deus com alegria, e se eu disser para você que você pode ter esperança, que ao morrer com Cristo você será ressuscitado nele, para ser quem Ele quer que você seja, e se eu disser que basta que a sua vida seja levada com Ele ao Calvário, e se eu disser que você não precisa ter medo das escolhas que você vai ter que fazer, dos limites que você vai ter que colocar e das decisões difíceis que você vai ter que tomar, e se eu disser para você que neste caminho
Cristo não só estará com você, mas agora, não perto como estava de Pedro, mas habitando dentro de você, para que a sua glória te revista e te sustente nas decisões e nos caminhos mais difíceis. E se eu disser para você, que no momento que você disser para trás de mim, Satanás, eu estou disposto a subir ao Calvário, porque eu sei o que acontece ao terceiro dia, e eu sei que sobre mim está a mesma graça que estava em Cristo, será que você é capaz de dizer, este é o Cristo que eu conheço, este é o Cristo que eu quero viver para a glória? Cristo não é apenas o nosso Senhor, Cristo não é o Salvador ocasional de perigos ou circunstâncias desesperadoras, ou Cristo não é, Cristo é o meu tudo, não. Cristo é o Cordeiro Pascual. Cristo é o Cristo que morreu, morte, mas ressuscitou. Pense comigo. Se você já perdeu alguém que você ama, seja um amigo ou alguém da família, pense que essa pessoa morreu, e dali a 3 dias ela ressuscita. 3 dias depois. Eu quero que você faça esse exercício de imaginar. Imagine sendo seu filho, seu esposo, sua esposa, seu amigo, quem quer que seja. Imagine uma pessoa a quem sua vida está ligada. Imagine que ela vai morrer hoje. Mas na manhã de quarta-feira ela vai ressuscitar. Como vai ser a sua vida, hein? Eu imagino que nós vamos rever um monte de coisas, né? Nós vamos deixar de fazer várias coisas e vamos começar a fazer outras, mas a verdade é, nós vamos retomar planos esquecidos. Nós vamos querer viver como nunca vivemos antes, não é? Nós vamos amar ainda mais viver. Nós vamos querer fazer mais e mais planos e não deixar que nada de ruim aconteça. Acontece que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não ficou na terra. Porque se Jesus tivesse ressuscitado 3 dias depois, os seus discípulos poderiam falar, Pedro poderia falar, Jesus, poxa, estava de brincadeira comigo, agora eu fiquei mais tranquilo. Vamos embora, a gente tem um monte de milagre para fazer, eu estou com várias agendas para você e várias sinagogas, vem Jesus. E Jesus falou bem assim, não, eu vou ficar mais 40 dias aqui com vocês e vou embora. Você vai embora? Vou. Ué, se você vai embora, para que você ressuscitou então? Era melhor ter ficado morto. Porque se você ressuscitou para ir embora, de que me adianta continuar aqui sozinho? E agora você compreende porque Cristo ressuscitou e não ficou na terra? Ele foi embora para dizer eu vou. Porque se há uma coisa que aqueles que verdadeiramente ressuscitam em Cristo sentem este mundo passará, e da mesma forma que ele subiu, ele voltará, e essa é a nossa esperança. Ele não está entre nós em corpo, mas o seu Espírito está dentro de nós, na certeza de que este corpo, quando morrer, será ressuscitado. Não tem nada mais nesse mundo, não tem ninguém, nada neste mundo que eu ame mais do que a Cristo, que eu queira mais do que a Cristo, porque aqueles a quem eu amo conhecerão a Cristo através de mim, e através de mim também saberão que a nossa esperança é firme, poderosa e não passageira, como as coisas que aqui estão. Quanto vale a sua vida? A sua vida vale os dias que você vive na terra? A sua vida vale os tempos que você tem vivido aqui, que você nem sabe quanto tempo irá durar? Ou a sua vida vale a morte de Cristo e a ressurreição eterna e a esperança gloriosa que Ele que dá? Cristãos de que Cristo nós somos. E você vai me dizer, Rafael, é óbvio que eu sou cristão de um Cristo que morreu. Mas eu quero perguntar, se você é crente de um Cristo que morreu, você está disposto a morrer também? Você está disposto a dizer esta identidade, eu coloco ela toda diante de Deus, para, como diz em Romanos 6, nós fomos batizados com Ele na morte. Deus não quer uma parte de você. Deus não quer a serpente entre Ele e você. Deus quer que a sua vida se abra para o Espírito de Cristo de tal maneira que você tenha coragem de viver uma vida plena no Senhor, cuja esperança não está baseada nas oscilações da vida e nas mudanças do mundo, mas na esperança de que aquele que ressuscitou, comeu um McFish e subiu para o céu, voltará. Ele ressuscitou em corpo, e quando ele encontrou os discípulos, a primeira coisa que ele queria era comer. Curioso, não?
Ele queria comer um peixinho assado com pão. E ele comeu. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, eu sou gente. Eu não sou espírito de luz, não. Eu sou carne. Só que eu sou uma carne sem poder operante da morte. Assim como sou, vocês serão. Esta é a fé que vence o mundo. A fé que olha nos olhos de um Cristo verdadeiro e diz: é assim que eu quero ser. É para onde Ele vai que eu quero ir. Para uma vida corpórea, verdadeira, livre de pecado e de intenções de dominação do mundo sobre mim, como estavam em volta de Pedro. Pedro tinha medo de voltar a ser um pescador. E que mal há voltar a ser um pescador? Que mal há voltar a passar a noite toda lançando redes e não achando um peixe? Não me importa se eu morrer de fome e se eu morrer de frio, eu sei para onde vou e nada pode corromper mais nem a minha carne, nem a minha alma. Eu estou em Cristo. E você sabe como se batiza, né? Ou pelo menos como deve se batizar, né? Se batiza mergulhando, se batiza imergindo. E quando Jesus diz que nós somos batizados na morte dele, ele não pegou um pouquinho de água e jogou no seu pé, não. Pegou um pouquinho de água e jogou na sua boca suja. Não, para de falar palavrão, hein? Coisa feia. Não. Ele não pegou um pouquinho de água e jogou no seu ouvido, não. Para de ouvir coisa feia, hein? Não. Nós somos batizados na morte. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Eu quero ser bem claro para você nessa manhã. Você está disposto a morrer com Cristo? Responda para você mesmo. Se você estiver disposto a morrer com Cristo, saiba que ao morrer com Cristo, você vai ter que sofrer o luto de quem você era para viver uma nova criatura em Jesus. Mas você sabe também que este luto não será vivido só, mas neste luto, até que você compreenda a ressurreição, você terá que fazer decisões muito sérias na sua vida. Você está disposto a abrir mão de coisas, pessoas, desejos, vontades, para ter algo que o mundo não corrompe? Hoje, nós estamos aqui fazendo uma memória comemorativa da terrível morte de Cristo. Porque ao olhar para a terrível morte de Cristo, ao compartilhar a Eucaristia mês após mês, todos os meses aqui, nós estamos lembrando que nós não somos mais de nós mesmos. Vivo, embora não viva eu, mas Cristo vive em mim. Vivo, mas não sou mais eu. Cristo vive em mim. Mas Rafael, sou eu que penso. Sou eu que escolho, sou eu que decido. Este é o mistério de quem morre com Cristo. Eu vivo, embora não seja eu. Cristo vive em mim. A partir desse momento, por mais dolorosas que sejam algumas decisões, por mais difíceis que sejam algumas atitudes, nada te dará tristeza. Você pode ter ansiedade, dificuldade, mas tristeza jamais. Você está certo de que caminha com Cristo e que Ele não nos abandona. A natureza de Pedro estava encantada em Jesus, estava crente em Jesus, mas ainda assim, era Pedro que vivia. Pedro estava descolado de Cristo. Afinal, quem crê em Cristo está unido a Ele. E voltando, quando Jesus diz: é necessário que eu vá para Jerusalém sofrer muitas coisas, morrer e ressuscitar. Se Pedro estivesse em Cristo, sendo um com Cristo, talvez a intenção dele fosse dizer: sim, mestre, que aconteça conforme o Senhor determinou. Apenas me diga o que nós devemos fazer em tudo isso. E sabe o que parece? Que muitas vezes nós amamos ouvir a mensagem na igreja. Nós amamos ouvir uma mensagem motivacional na igreja, né? As coisas do tipo, vai dar tudo certo e Deus vai operar um milagre. Coisas vagas que você pega para você como se fosse exclusiva. A gente gosta. O grande perigo é quando eu falo para você o que eu estou falando para você hoje de manhã. Você precisa morrer com Cristo. A grande questão é que eu digo, Deus vai tirar coisas da sua vida, vai tirar pessoas da sua vida. A grande questão é que isso garante sim o milagre e o benefício da ressurreição. Essa é a parte difícil, porque essa parte exige fé, lealdade, arrependimento e confissão. Ou nós estamos com Ele, ou nós estamos muito perto dEle, mas de fato entre nós há uma separação. Ou nós experimentamos com Ele a sua morte, para também experimentarmos a sua ressurreição, ou então nós estamos escolhendo os conselhos de Cristo, que fazem mais sentido para a nossa vida. E me desculpe, você está transformando Cristo em alguém
que existe para te servir. Você está reduzindo Cristo da mesma forma que Satanás reduziu. Coma do fruto e você verá que vocês são iguais a Deus. Não reduza Cristo aos seus problemas. Não reduza Cristo às suas dúvidas. Mas olhe para Cristo como aquele que resolve o destino final da sua vida. Aquele que te dá uma esperança que não depende de acordar segunda-feira e saber se vai dar certo o que você tem que resolver aquela semana. E nem se aquilo não der certo, aquilo te perturba. Deus está no controle e a minha esperança está em Cristo. Com Ele eu morri, com Ele eu ressuscitei, com Ele eu fui desprezado, com Ele eu serei honrado. Em Cristo Jesus, portanto, temos segurança de que nós não seremos abandonados, de que nós não seremos rejeitados por qualquer coisa que esteja no coração de Deus, se em Cristo estivermos completamente inundados da sua misericórdia. Não reduza Cristo aos medos que você tem do futuro. Cristo é a esperança e nós podemos dizer: para trás de mim, saia da minha frente, Satanás, porque você não vai me enganar, como enganou Eva, como enganou Adão no Éden. Cristo me foi revelado e a sua voz é a voz que ecoa no meu coração. João, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 27, a palavra de Deus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. De que Cristo você é cristão? Qual é o Cristo que você enxerga? O Cristo que você inventou? O Cristo a qual o efeito da morte você está impedindo até hoje, porque você não consegue dar a sua vida por completo para viver para a glória de Deus? Mas eu quero te dizer que o que você está ansiando, o que você está esperando encontrar no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona, com os seus sonhos, com os seus planos, com as suas metas financeiras, o que você está procurando encontrar se chama segurança. O que você está querendo ter é estabilidade. O que você quer ter é alegria. Nenhuma dessas coisas são garantidas. E nada neste mundo que é imperfeito pode trazer isso para você. Mas eu te digo nessa manhã, é necessário que o Cordeiro de Deus morra, e Ele morreu. Você não pode negar o evento, mas hoje você tem a decisão e a escolha na sua mão de também não negar o efeito. E o efeito da morte é te arrastar para o Calvário. É fazer com que você creia que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e que nós, pela fé, também ressuscitaremos a ponto de vencer tudo aquilo que está nos fazendo reduzir Cristo e reduzir o seu poder às coisas que nós temos pedido. Ou nós dizemos: Senhor Jesus, faça de mim e cumpra em mim todo o teu querer. Ainda que sejam escolhas difíceis, ainda que eu tenha que abrir mão de coisas que eu jamais pensei que poderia abrir, eu me lanço na tua vontade, porque sei que tudo que neste mundo há que me seduz haverá de passar. E eu quero viver uma vida como a vida plena de Cristo. Eu não quero que um Cristo inventado seja um Cristo que me engane, mas que Satanás saia da minha frente e que eu me veja como sou, só. Você não está ligado às pessoas, você não está ligado a nada. Nós primeiro, antes de tudo, precisamos estar ligados a Cristo, desejosos de Cristo, da esperança de Cristo. E eu te pergunto nessa manhã: você está disposto? Você está disposta a abrir mão daquilo que você sabe que você está ameaçado na sua identidade pela morte de Cristo? Ou você quer continuar vivendo como se Cristo fosse alguém parecido com você, que você diz a hora dele agir e que você leva as orações na hora que você acha que precisa? Você é quem sabe. Mas de uma forma ou de outra, nessa manhã, Cristo não está pedindo metade de você. Cristo está exigindo morte. Só ressuscita quem morreu. Deus não quer molhar as suas mãos, Deus quer te batizar na sua morte, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou para que nós vivêssemos para Cristo, em Cristo. E aí sim,
os nossos relacionamentos, as nossas vontades e intenções, todas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, encontrarão sentido perfeito na sua ressurreição. Ou aceitamos o evento e o efeito da morte, ou jamais experimentaremos o bônus da ressurreição. Em que Cristo você crê? Qual Cristo você conhece? O verdadeiro Cristo é aquele que morreu, padeceu, venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. É por Ele que nós aguardamos. É nessa esperança que eu e minha casa servimos ao Senhor. É nessa esperança que eu e as minhas ovelhas, eu e esta igreja, nós vivemos para a glória de Deus. É nessa esperança. Mas Rafael, e o resto? O resto? Busque primeiro o governo de Deus sobre a sua vida e a justiça dele sobre os seus pecados, e as demais coisas, as coisas que Ele sabe que vocês precisam, Ele vai acrescentar. Mas em Cristo nós aguardamos mesmo o retorno do nosso Salvador. Ele não morreu e disse: agora sigam tudo o que eu falei e em breve vocês me verão. Não, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e nos revelou um mundo e uma esperança que se completará quando nós crermos de todo o coração. Pois aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Eu pergunto mais uma vez para você incisivamente: se você é crente em Jesus até hoje, eu peço para que você reavalie o seu coração e se pergunte: eu creio num Cristo inventado ou eu creio no Cristo revelado? Sonde a esperança do seu coração e sonde o desejo da sua vida. Aquele que veio, aquele que encarnou, aquele que ressuscitou voltará. Se você ainda não fez a sua decisão e está com medo do seu luto, me desculpe, não tem outro jeito. Você precisa encarar. Mas você precisa saber que toda dor é por enquanto. E no momento que você encarar o seu luto, e no momento que você disser: Cristo, eu estou disposta. Cristo, eu estou disposto. Cumpra em mim todo o teu querer. Eu não nasci para ser uma pessoa dependente das tristezas ou das alegrias da vida. Eu estou cansado. Eu estou cansada de sofrer por amor, por sentimento, por mudanças mercadológicas, por dar certo na minha. Eu estou cansado. Eu não quero ser uma pessoa cujas emoções são levadas pelas coisas dessa vida. Eu estou cansado. Eu quero ter uma esperança firme, e eu quero que essas coisas não me abalem, mas me façam desejar ainda mais o retorno do meu Senhor. Eu estou disposta, eu estou disposto. Se nessa manhã você diz: Cristo, eu estou disposto, não pense ainda nas decisões difíceis que você terá que fazer. Elas virão, mas não pense ainda. Só tenha uma certeza: quando você morre com Cristo, você ressuscita novo. As decisões serão difíceis, mas não serão impossíveis, e você não terá medo de fazê-las, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, tira todo medo e diz: ei filho, ei filha, eu tenho um futuro para você. Não precise construir o seu, eu construo o seu futuro. Eu quero fazer uma oração nessa manhã, e em nome de Jesus, se você crê num Cristo inventado, que hoje você faça uma confissão real ao Cristo revelado e diga: arrasta-me para o Calvário, arrasta-me para o Gólgota, leva-me para ser batizado na morte, leva-me para que esta identidade morra. Eu não tenho medo de me sentir amputado, porque Cristo não me foi tirado. Eu não sou órfão, eu não sou viúvo, eu não perdi um filho. Cristo morreu, mas ressuscitou. Não precisa dar nome para mim. E se alguém quiser me nomenclaturar hoje de manhã, que seja: em Cristo Jesus eu morri criatura e renasci filho de Deus para a esperança eterna no Senhor. Curve a sua cabeça. Pai santo e bendito, nós não podemos evitar o evento da sua morte. Ninguém pode. Ela está cravada nas Escrituras, ela está cravada na história. O mundo
é um mundo antes e um mundo depois de Cristo. Não há quem mude este evento. Mas, Pai, nós não queremos mais rejeitar o efeito. Nessa manhã, cada um de nós aqui, crentes, descrentes, ou crentes em um Cristo inventado, cristãos de um Cristo inesperado e que nós não queremos por completo, mas queremos apenas como mestre nas horas difíceis e no desespero. Pai, nós cansamos de evitar a sua morte e o efeito dela. Nós queremos ser levados para o batismo na morte nesta manhã. Nós sabemos onde cada área da nossa vida está nos consumindo e nos deixando com medo do futuro, porque temos medo de que ao perdermos o que nós achamos que é valioso, nós percamos a nós mesmos e nós não queremos mais viver de luto de quem somos, porque somos humanos passageiros e em breve não estaremos mais aqui. Mas nós não queremos a condenação eterna, nós queremos a salvação pela sabedoria de Deus, através da revelação de Jesus. Pai, nesta manhã, nós subimos ao Calvário e confessamos Jesus Cristo como o único Salvador. Salvador do nosso pecado de estar tão perto de Deus, mas ainda interposto entre nós a mentira da serpente e do diabo. Pai, tira-nos as vendas e nós nos lançamos corajosamente a viver uma vida para Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e a partir de hoje dizemos: eu quero viver a vida do Cristo que morreu, mas que ressuscitou, e ter nele essa esperança e nenhuma outra esperança no mundo, para que o meu coração não seja levado pelo vento ou pelas oscilações de um tempestuoso mar. Não, eu quero estar com o coração firme em um Cristo que foi e voltará, viver para a sua glória e ser sustentado pela sua provisão. Fazer decisões difíceis, abrir mão de pessoas e relacionamentos que não te agradam, abrir mão de futuros e projetos que não te agradam, mas ser feliz na expectativa da tua misericórdia. Pai, eu sei que não será fácil, mas eu sei que a sua promessa se cumpre em nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos, ó Pai, e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Recebemos o efeito da sua morte, morremos contigo e contigo ressuscitamos, para que em tudo tenhamos paz e vivamos para o motivo pelo qual existimos, louvar o teu nome e desfrutar da bondade que permite que desfrutemos na terra para sempre. Amém.